João Vasconcelos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Na proposta deste orçamento é de relevar um pequeno acréscimo de 0,3% em relação a este ano, 2016. Pretende o Governo a valorização dos recursos humanos na área da defesa e do reconhecimento da especificidade da condição militar. Também noto que, na proposta de orçamento aqui apresentada, que pretende dar prioridade ao apoio social e à doença, com destaque para os deficientes das Forças Armadas, e reforçar a importância ao desenvolvimento sustentável da ação social complementar e à operacionalização do Hospital das Forças Armadas. São medidas positivas, efetivamente, pois o Estado não pode negligenciar ou suprimir apoios sociais àqueles que dão e deram o melhor de si ao país, com risco da própria vida. É uma questão de dignidade e também de justiça social. Parece que nos últimos tempos tem havido algumas dificuldades na questão do apoio social e no apoio à doença dos militares, com destaque para o IASFA, o Instituto da Ação Social das Forças Armadas. A primeira questão que estava a colocar ao Sr. Ministro, se já estão solucionados todos os problemas com o fornecimento de produtos de apoio e dispositivos médicos e medicamentos, se de facto isso já está efetivamente resolvido. Uma segunda questão tem a ver com o IASFA, que nos suscita grandes preocupações. Se o Sr. Ministro pode transmitir-nos o ponto da situação em que se encontra esse Instituto. A terceira questão prende-se com o Hospital das Forças Armadas. No orçamento para este ano estava referido que a sua instalação definitiva seria feita através da fusão de 4 unidades de saúde, qual o ponto da situação em que se encontra, portanto, o Hospital das Forças Armadas. Agora, queria referir-me um pouco à Polícia Marítima. A Associação Socioprofissional da Polícia Marítima tem vindo a reivindicar a sua natureza civil e a insurgir-se contra aquela que considera ser uma crescente militarização da Polícia Marítima, com a Marinha. A esta luta também se associou o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, tendo sido emitido até um comunicado comum, onde argumentaram que a falta de separação da Polícia Marítima relativamente às Forças Armadas inculca profundas preocupações no domínio da reserva de investigação criminal e informações policiais no quadro da segurança interna e europeia. Hoje é sabido que esses trabalhadores, esses agentes, estão em vigília, frente ao Palácio de Belém, para alertar o Sr. Presidente da República no sentido de se fazer cumprir a Constituição. E daqui queria enviar uma saudação a esses trabalhadores, a esses agentes. A Polícia Marítima demonstrou o seu apreço pela iniciativa do Governo em ter dado um passo no sentido de resolver uma situação, apresentando um regulamento de medalhas da Polícia Marítima no final de agosto passado, que o Governo encara como um avanço na valorização desta força policial, que visa galardoar esta força de segurança, e um reconhecimento dos atos de especial relevo e serviços notáveis por si prestados, mas continua a apresentar questões relativamente à sua orgânica e que são implicadas nesse documento. E apresenta, portanto, esta associação, estes agentes, algumas críticas, portanto, várias ao documento, nomeadamente a omissão no preâmbulo da sua natureza especializada nas áreas e matérias do sistema da Autoridade Marítima, a estabelecer um regime subsidiário, o regulamento de medalha militar e das medalhas comemorativas das Forças Armadas, colidindo com a afirmação de identidade da Polícia Marítima enquanto força de segurança exterior alçada das Forças Armadas. Também é sabido que houve, noutro aspecto, um inquérito desta associação para apurar a vontade dos profissionais da Polícia Marítima sobre uma eventual lei orgânica da Autoridade Marítima Nacional. Responderam 439 de um total de 533 profissionais. E este inquérito demonstra que cerca de 80% destes profissionais não concordam com a integração da Polícia Marítima na orgânica da Autoridade Marítima Nacional. E em resposta à questão da natureza da sua estrutura, quase 94% responderam que a estrutura da Polícia Marítima deve ser de natureza civil e apenas 6% defenderam uma estrutura tendencialmente militar. E até relativamente às funções de comando da Polícia Marítima, esses profissionais defenderam que estas funções devem estar atribuídas a pessoal da Polícia Marítima da carreira, quase 100%, 99,09%,
em detrimento de militares da Marinha, apenas 0,91%. Conclui-se assim, Sr. Ministro, que os profissionais da Polícia Marítima queiram manter-se autónomos em relação à Autoridade Marítima Nacional e à Marinha, com comando próprio, exercido por profissionais da carreira e defendem a natureza civil desta instituição. A existência de um comando próprio para a Polícia Marítima, independente da Marinha, significaria uma desvinculação de uma influência militar. A própria Associação dá nota que o desinvestimento na Polícia Marítima, que tem contribuído para o desguarnecimento de postos policiais marítimos, a organização de patrulhas com efetivo reduzido e sem possibilidade de reforço imediato. E pede ainda, isto sabemos que tem influência orçamental, que os seus números, que os seus efetivos operacionais aumentem. Dispõe apenas de 513 operacionais para garantir com eficácia e segurança da Orla Costeira Nacional um total de 1.800 km. As questões que queria colocar ao Sr. Ministro é se estará o Governo disponível para aceitar algumas alterações na especialidade para que a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima Nacional disponha de um orçamento autónomo em relação à Marinha, se estará o Governo disponível a criar ou a aceitar legislação que adota a Polícia Marítima de uma nova orgânica própria, considerando a sua natureza e as suas competências como polícia de natureza civil, era esta questão. Agora, uma outra questão ainda que preocupa o Bloco de Esquerda e que tem a ver com propostas do Governo que alteram o acesso à reforma e o cálculo das pensões dos militares e que tanto descontentamento tem gerado no seio dos militares e das suas associações representativas. O mesmo se passa com a progressão das carreiras, embora todos nós sabemos que isto é uma matéria complexa, porque envolve, enfim, outros ramos da administração pública. As associações estão totalmente contra esta proposta do Governo e dizem que são penalizados de forma muito grave. Por exemplo, quem se reformar antes dos 60 anos e 2 meses irá sofrer uma penalização na pensão correspondente ao fator de sustentabilidade de 13% e ao fator de redução de 0,5%. Alegam estes militares que nunca tiveram fator de sustentabilidade e que estas propostas, se vingarem, irão agravar ainda mais o Estatuto Militar das Forças Armadas do anterior Governo e que tão prejuízos, tantas dificuldades causaram, portanto, a estes militares. Efetivamente, o que queria perguntar ao Sr. Ministro é se o Governo, enfim, estará disponível também para aceitar propostas no futuro de alteração desta situação que frisei, como inclusivamente ao Estatuto Militar das Forças Armadas, que é uma velha reivindicação dos militares e, neste caso concreto, também da Polícia Marítima, como integrantes ainda na questão da orgânica das Forças Armadas. Muito obrigado.